Voltei, irmão Jacó, capítulo 2, à frente da morte. Todos nós que estudamos o Espiritismo, consagrando-lhe as forças do coração, somos comumente assediados pela ideia da morte. Como se opera a desencarnação? Que forças atuam no grande momento? De vez que, quando abordamos a experiência de pessoas respeitáveis e concluímos pela expectativa indagadora. Por minha vez, li descrições e teses preciosas relativamente ao assunto, inclusive Bozano e André Luiz. Deste último, recolhi informações que me sensibilizaram profundamente, pouco antes de me abrigar no leito de morte. Meditei suas narrativas sobre a desencarnação de alguns companheiros, lá no livro Obreiros da Vida Eterna, né? E diante dos sintomas que me assaltavam, não tive qualquer dúvida. Aproximava-se o fim do corpo. Então, aqui concluímos que todos nós que estamos estudando e sabendo da continuidade da vida, não estamos livres da angústia da morte. É aquele momento em que não dá mais para consertar o que fizemos. Teremos que enfrentar o tribunal da nossa consciência. Preparativos. Apesar do valor com que passei a encarar a situação e apesar do velho hábito de convidar os amigos para o meu enterro, em observações chistosas, de brincadeira, né? Dos dias de bom humor, descansei o organismo extenuado na posição horizontal, mesmo porque me era totalmente impossível agir de outro modo. O irmão Andrade, espírito benemérito, dedicado à medicina, com quem tive a alegria de colaborar há alguns anos, me recomendou absoluto repouso. E o conselho se fez tão insistente que fui obrigado a abandonar as últimas atividades doutrinárias. Porém, o repouso físico agravava minha preocupação mental. O impedimento das mãos me impunha verdadeira revolução íntima. No silêncio do quarto, os pensamentos como que se evadiam do meu cérebro, postando-se ao meu lado e argumentarem comigo. Alguns em posição simpática, outros em atitude adversa. Velho Jacó, proclamavam no fundo, você agora deixará as ilusões da carne, viajará de regresso à realidade. Prepare-se. Que possui na bagagem? Não se esqueça de que a justiça tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Por vezes, interpunha recursos. A consciência me forçava a retroceder aos problemas nos quais funcionaram com desacerto, mas buscava atenuantes às próprias faltas, alegava incertezas e imperativos da vida. No entanto, confesso que incursões dentro de mim mesmo angustiavam o meu ser. Se a vigília se tornou menos agradável, o sono se tornou doloroso. Não chegava a penetrar a região dos sonhos. Me dispondo a dormir, supunha ingressar num modo inabitual de ser, em que a verdade se me patenteava com mais clareza. Me via noutra paisagem, noutro clima, diante de conhecido e desconhecido, como se estivesse diante da enorme multidão de pessoas desejosas de se fazerem compreendidas por mim. De outra ocasião, minha memória recuava no tempo.
Via situações alegres e tristes, confortadoras e embaraçosas, de há muito extintas. Novamente no corpo exausto, sentia extrema dificuldade para reter as imagens e descrevê-las. O cérebro acusava a vida intensa, mas no serviço de comunicação com o exterior me sentia esgotado, assim como um limão espremido. A fé preparava o meu espírito diante da grande transição, mas os receios avultavam, as preocupações cresciam sempre. Então, nesse momento, ele estava em estado paliativo, ou seja, quando não há mais nada para fazer além de remédios para dor e hidratação. Esse momento é importante porque a pessoa pode pedir alguma coisa, definir alguma coisa, enfim, é muito melhor do que estar numa UTI. Ali ele pôde refletir e se preocupar com o desencarne. É o momento de luto, quer dizer, é o momento em que a pessoa pensa que poderia ter sido diferente, ter feito diferente. Ou seja, será mesmo que eu fiz uma reforma íntima? Será mesmo que eu fui bom? Nesse momento, ele sentiu falta da meditação tão recomendada, mas que nós deixamos de fazer. Pedir perdão é o momento da reflexão, que não deve ser abreviado. Modificação. O desvanecimento da força física determinava fenômeno singular em minha alma. Me surpreendia enternecido e sentimentalista. Me acostumei a tratar com o mundo dentro do maior senso prático. Estimava a pregação da caridade, porém era convicto de que a energia seca era indispensável nas relações humanas. Muitas vezes, na intimidade de companheiros encarnados e entidades desencarnadas, me senti ríspido, contundente. Fazia frequentemente possível por não desmerecer a confiança dos que me estimavam. Entretanto, nem sempre sabia ser doce na extensão da personalidade. Semelhante traço individual que as lutas ásperas da experiência humana me impuseram, representava motivo de não poucos dissabores para mim, porque no íntimo aspirava a servir a fraternidade legítima em nome do Cordeiro de Deus. Prostrado agora, inesperada sensibilidade passou a dirigir-me. A renovação de caminhos me obrigava a esquecer negócios e interesses terrenos. Não era mais possível governar o leme do barco material e esse impositivo, ao que me pareceu, proporcionava acesso a mim mesmo. Afetava-me a necessidade de ternura e compreensão, como se naquelas horas estivesse ingressando na idade juvenil. O homem da ativa humana, obrigado a se defender e a preservar o bem dos que lhe eram caros através de 1000 modos diferentes, estava passando. É aqui, nesse momento, que passamos a entender que demos valor às coisas mínimas, brigamos por motivos tolos, tudo vai ficar aqui, nada é meu. Então, é a gente começar a fazer a nossa mudança, né? Quanto a isso, a morte gradual era uma realidade. Redescobria-me afinal. Eu não era mais que um homem comum, reclamando socorro e carinho, trazido ao coração o preço por aflições indizíveis. Se a dispneia roubava minha tranquilidade,
Os temores povoavam o meu espírito de tristeza e sombras. Jamais experimentei antes tamanha sensação de exílio e deslocamento. Na terra, estava cercado de benditas dedicações por parte das filhinhas queridas e dos amigos abnegados, e, a rigor, não me seduzia o regresso à juventude do corpo. Seriam saudades do além o fator determinante da inquietude que me martirizava? Ou seja, ele não conseguia definir, entender a ansiedade que estava vivenciando. Também não reconhecia os meus títulos de homem imperfeito, que de algum modo deveria sonhar como paraíso. Esperava-me naturalmente laborioso futuro em qualquer parte. No entanto, ansiedades dolorosas pesavam na minha alma abatida. Eu, que fazia guerra às lágrimas, reconhecia agora o seu sumo poder. Represavam-se nos meus olhos. Com frequência, quando a sós me entregava a longas meditações, orava fervoroso, mas ao correr da prece solitária, sentimentalizava-me como criança. Entrei nas vésperas do total exoneração quanto aos deveres terrestres. Me vi prestes a deixar o ninho planetário que me abrigou por dilatados anos. A que porto demandaria? Ou seja, aqui ele já está certo do seu desencarne. Só tinha uma dúvida: para onde ele iria? Nesse momento, a pessoa começa a dizer que pessoas conhecidas que morreram há anos estão ali. Outras pessoas ficam com medo porque dizem que estão vendo coisas, estão vendo bichos ou pessoas horríveis. Essas pessoas já estão com uma dupla visão. Olha o que Jacó diz a seguir. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subterrâneos. Mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. Ele vai dizer isso agora no subtítulo No Grande Desprendimento. Recordando as experiências de investigador de rochas, identificava-me em singulares processos de desdobramento, recluso na impossibilidade de receber os amigos para conversas e entendimentos mais demorados em várias ocasiões, me vi fora do corpo, exausto, buscando me aproximar deles. Nas últimas 30 horas, reconheci-me em posição mais estranha. Tive a ideia de que 2 corações me batiam no peito. Um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como relógio sob indefinível perturbação. E o outro pulsava, mais equilibrado, mais profundo. A visão comum alterava-se. Em determinados instantes, a luz invadia-me em clarões subterrâneos, mas, por minutos de prolongada duração, cercava-me densa neblina. O conforto da câmara de oxigênio não me subtraía às sensações de estranheza. Observei que o frio intenso veio ferir-me as extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Procurei me acalmar, orar intimamente e esperar. Após sincera rogativa a Jesus para que me não desamparasse, comecei a divisar à esquerda a formação de um depósito de substância prateada, semelhante a gaze tenuíssima. Não poderia dizer se era dia ou se era noite, em torno de mim, tal nevoeiro em que me sentia mergulhado. Quando notei que 2 mãos caridosas
me submetiam a passes de grande corrente, à medida que se desdobravam de alto a baixo, detendo-se com particularidade no tórax, as impressões de angústia diminuíram. Lembrei com força o irmão Andrade, atribuindo-lhe o benefício, e implorei-lhe mentalmente se fizesse ouvir, ajudando-me. Como se estivesse sofrendo melindrosa intervenção cirúrgica, sob máscara pesada, ouvi alguém me confortar. Não se mexa. Silêncio, silêncio. Ou seja, fique quieto, não se mexe. Nós estamos te ajudando. Ele não conseguia ver quem era, ele só via as mãos. Mas ele sabia que alguém estava lá ajudando. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de minutos. Não se estendeu o alívio por muito tempo. Passei a registrar sensações de esmagamento no peito. As mãos do passista espiritual se concentravam agora no meu cérebro. Demoraram-se quase 2 horas sobre o contorno da cabeça. Suave sensação de bem-estar voltou a me dominar, quando experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era uma pancada. Semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Aquelas mãos amorosas, por certo, haviam desfeito algum laço forte que me retinha ao corpo de carne. Senti-me, no mesmo instante, subjugado por energias devastadoras. A que comparar esse fenômeno? A imagem mais aproximada é a de uma represa, cujas comportas fossem arrancadas repentinamente. Não é qualquer pessoa que consegue estar consciente no momento do desencarne, como ele. Vi-me diante de tudo o que eu havia sonhado, arquitetado e realizado na vida. Insignificantes ideias que emitira, tanto quanto meus atos mínimos, desfilavam revelados de roldão, por estranho poder, numa câmara ultra rápida instalada dentro de mim. O pensamento se transformou num filme cinematográfico misterioso e inopinadamente desenrolado, a desdobrar-se com espantosa elasticidade para seu criador assombrado, que era eu mesma. Então, pessoas que tiveram experiência de quase morte relatam esse filme, né? Diz que passa tudo na cabeça assim rapidamente. No trabalho comparativo, a que era constrangido pelas circunstâncias, tive a ideia de que, até aquele momento, havia sido o construtor de um lago cujas águas crescentes se constituíam de meus pensamentos, palavras e atos, e a cuja tona minha alma conduzia a seu talento, o barco do desejo. Agora que as águas se transformavam comigo de uma região para outra, via-me no fundo, cercado de minhas próprias criações. Não tenho, por enquanto, outro recurso verbal para definir a situação. Recordei o livro do Bozano, deve ter sido o livro A Crise da Morte. Ele diz isso, né? A Crise da Morte, em que ele analisa o comportamento dos moribundos. Entretanto, sou forçado a asseverar que todas as narrações que possuímos nesse sentido comentam palidamente a realidade. Minha filha, observando-me relegado às próprias obras, por não poder confessar, senti-me sozinho e amedrontei-me. Esforcei-me por gritar, implorando socorro, porém os músculos não me obedeciam mais.
Ele só via as mãos, lembra que ele falou? Só as mãos ajudando. Ele não via ninguém e ficou aflito. Tipo, ninguém veio me ajudar? Busquei abrigar-me na prece, mas o poder de coordenação me escapava. Não conseguiria precisar se eu era um homem a morrer ou um náufrago a se debater em substância desconhecida sob extremo nevoeiro. Naquele intraduzível conflito, lembrei mais insistentemente o dever de orar nas circunstâncias mais duras. Rememorei a passagem evangélica em que Jesus acalma a tempestade perante os companheiros espavoridos, rogando ao céu salvação e piedade. Forças de auxílio dos nossos protetores espirituais, irmanadas à minha confiança, sustentaram as perturbações. Braços vigorosos, apesar de invisíveis para mim, como que me reajustavam no leito. Aflição asfixiante, contudo, oprimia-me o íntimo. Ansiava por libertar-me. Chorava conturbado, preso ao corpo desfalecendo, quando tênue luz se fez perceptível ao meu olhar. Em meio do suor copioso, avistei minha filha Marta, a estender-me os braços. Estava linda como nunca. Intensa alegria transbordava o meu semblante calmo. Avançou carinhosa, enlaçou meu busto e falou-me terna aos ouvidos. Agora, paizinho, é necessário descansar. Tentei movimentar os braços de modo a retribuir o seu gesto de amor, mas não pude erguê-lo. Pareciam guardados sob uma tonelada de chumbo. O pranto de alegria e reconhecimento, porém, correu-me abundante dos olhos. Quem era Marta naquela hora para mim? Minha filha ou minha mãe? Difícil responder. Sabia apenas que a presença dela representava um mundo diferente em nova revelação. E me entreguei, confiado, a seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Devemos ter a certeza de que no momento do desencarne seremos ajudados por algum parente próximo ou por algum mentor nosso. Ninguém é desamparado. Mas como assim? André Luiz, por exemplo, foi direto para o umbral. Devemos lembrar que no livro Nosso Lar foi dito para ele que a sua mãe o estava amparando desde antes do seu desencarne, desde que ele começou a ficar doente, né? Mas, como ele passaria pelo Vale dos Suicidas, ela pediu por ele, só isso, porque ela não podia fazer mais nada. Ela pediu por ele e, por falta de conhecimento, ele não conseguiu perceber a ajuda, mas a ajuda sempre esteve lá. Ele descreveu para nós, em outros livros, casos, né, em que a ajuda sempre estava esperando o momento de o necessitado querer recebê-lo. Então vai muito de nós, né? Nós sempre, absolutamente sempre, temos ajuda e muitas vezes nós não percebemos a ajuda. Como a gente já falou várias vezes, né? O obsessor não te respeita. Ele invade. O mentor, ele te respeita. Ele está lá para te ajudar, mas só quando você quiser. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.